Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje vou contar a história de um homem cuja coragem e fé abalaram os alicerces de um reino. Imagine alguém tão fiel aos seus princípios e à sua fé, que desafiou o poder de um rei, por isso, pagou o preço mais alto. Essa é a história de São Tomás Becket, um arcebispo que enfrentou a fúria de um monarca poderoso, mas que se tornou um símbolo eterno de fidelidade à Igreja e à verdade. Prepare-se para uma jornada emocionante pelo coração da Inglaterra medieval, cheia de intrigas, conflitos e o triunfo da fé. Vamos juntos conhecer a vida desse santo que mudou a história do cristianismo. São Tomás Becket, também conhecido como Tomás de Cantuária, é uma figura emblemática da história da Igreja Católica e do cristianismo medieval, sendo um exemplo notável de fidelidade à fé, coragem diante do poder e martírio. Sua história começa no dia 21 de dezembro de 1118, quando nasceu em Londres, na Inglaterra. Ele era filho de pais normandos, Gilbert e Matilda Becket, que se destacavam por sua piedade e por pertencerem a uma classe média ascendente. Desde jovem, Tomás demonstrou inteligência e habilidade nos estudos. Ele foi educado inicialmente em Londres e mais tarde enviado para estudar em Paris, um dos grandes centros intelectuais da época. Após o retorno à Inglaterra, começou a trabalhar como secretário de um nobre local. Sua dedicação, carisma e talento chamaram a atenção de Teobaldo, arcebispo de Cantuária, que o convidou para integrar sua equipe. Foi esse encontro que abriu caminho para Tomás se envolver na administração eclesiástica e política do reino. Tomás Becket rapidamente se destacou na corte. Em 1155, foi nomeado chanceler do rei Henrique II, um dos cargos mais importantes da Inglaterra. Ele e Henrique desenvolveram uma amizade próxima, e Tomás parecia ser o aliado ideal para o rei em seus planos de consolidar o poder real sobre a Igreja. Contudo, em 1162, quando o arcebispo Teobaldo faleceu, Henrique II indicou Tomás como seu sucessor, esperando que ele fosse um arcebispo leal à coroa. Para surpresa de muitos, a consagração de Tomás como arcebispo marcou uma transformação radical em sua vida. Ao assumir o posto de arcebispo de Cantuária, Tomás mudou completamente sua postura. Ele abandonou o luxo e os privilégios associados ao cargo de chanceler e adotou uma vida de austeridade e devoção. Passou a defender fervorosamente os direitos da Igreja, mesmo que isso o colocasse em conflito direto com o rei. O principal ponto de discórdia entre Tomás e Henrique II foi a questão das prerrogativas da Igreja em relação à coroa. O rei desejava limitar o poder e a independência eclesiástica, enquanto Tomás acreditava que era seu dever proteger a autoridade da Igreja. O conflito entre os dois se intensificou ao longo dos anos, culminando em uma série de confrontos públicos. Em 1164, Henrique II promulgou as Constituições de Clarendon, um conjunto de leis que restringia os privilégios e a jurisdição da Igreja. Tomás, fiel aos princípios da sua fé, recusou-se a assinar o documento, o que resultou em sua perseguição pelo rei. Sob intensa pressão, Tomás fugiu para a França,
onde passou 6 anos no exílio. Durante esse período, ele manteve sua posição firme e continuou a lutar pela independência da Igreja. Em 1170, após negociações difíceis, Thomas Becket retornou à Inglaterra, mas sua relação com Henrique II continuava tensa. Em dezembro daquele ano, durante um banquete, o rei, irritado com a resistência contínua de Tomás, teria proferido uma frase que foi interpretada por alguns cavaleiros como um pedido para eliminar o arcebispo. 4 cavaleiros, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy e Richard Le Breton, viajaram até Cantuária para confrontar Tomás. No dia 29 de dezembro de 1170, Thomas Becket foi assassinado na Catedral de Cantuária. Os cavaleiros o atacaram brutalmente enquanto ele se encontrava em oração, transformando o local em um cenário de martírio. Sua morte foi um choque para o mundo cristão, e ele foi rapidamente venerado como mártir. Milagres começaram a ser atribuídos à sua intercessão, e a catedral tornou-se um importante destino de peregrinação. Em 1173, apenas 3 anos após sua morte, Thomas Becket foi canonizado pelo Papa Alexandre III. Sua vida e martírio passaram a simbolizar a luta da Igreja pela liberdade diante da interferência do poder secular. Henrique II, pressionado pela opinião pública e pelo clero, fez penitência pública em Cantuária, reconhecendo o papel de Tomás como defensor da fé. Até hoje, São Tomás Becket é lembrado como um modelo de coragem, integridade e fidelidade à Igreja. Sua história nos ensina sobre o custo da verdadeira fidelidade e como a busca pela justiça e pela verdade pode exigir sacrifícios. Ele é considerado o padroeiro dos clérigos seculares e dos que enfrentam perseguições por sua fé. A Catedral de Cantuária continua sendo um local de peregrinação, e a memória de São Tomás Becket é celebrada em 29 de dezembro. Sua vida inspira milhões ao redor do mundo a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo diante das maiores adversidades. E assim terminamos a incrível história de São Tomás Becket, um homem que nos ensina sobre coragem, fé e fidelidade, mesmo diante dos maiores desafios. Espero que essa história tenha tocado o seu coração e inspirado a sua fé. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer o exemplo de São Tomás Becket e se inspirar em sua vida. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.